Olha, está conosco o Claudiomiro Machado Ferreira, que vem nos falar sobre direitos autorais e registro de obras literárias. Prazer em recebê-lo, Claudiomiro. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Espero que com a nossa conversa aqui hoje a gente consiga levar algumas explicações para as pessoas que têm interesse em produzir seu trabalho, escrever seu texto e consigam, né, com essas informações, facilidades dentro desse procedimento. Eu gostaria que você me falasse, Claudiomiro, o que se baseia esse teu trabalho de consultoria, assessoria e palestras? O meu trabalho começou com o seguinte: num determinado momento eu me predispus a traduzir um trabalho, um livro, e quis registrá-lo, só que eu tive um problema junto à Biblioteca Nacional. Eu não conhecia todos os procedimentos. Então eu comecei a pesquisar como funcionava todos esses procedimentos. E aí comecei a conversar com pessoas que também produzem, que gostariam de produzir, de publicar seus trabalhos, e eu comecei a compartilhar esse conhecimento. E aí acabou se tornando uma consultoria, né, uma assessoria, onde eu informo, explico às pessoas alguns passos, alguns métodos para facilitar esse trabalho. Aonde está a dificuldade quando você quer mostrar uma obra e publicar uma obra? Qual é o momento da maior dificuldade que o autor enfrenta? O maior problema que eu tenho visto que as pessoas enfrentam, Cláudio, é o desconhecimento do processo como um todo. Tá? E escrever é muito prazeroso, é muito gratificante, mas ele é mais do que simplesmente sentar na frente de um computador ou escrever de manuscrito num caderno. Tem que se pensar em todos os processos. E eu, com a formação técnica que eu tenho, eu comecei a ver o todo de todo esse processo. Nesse sentido, a pessoa pode produzir manuscrito, pode digitar, mas ela tem que saber que ela tem direitos, que se ela registrar esse trabalho no órgão específico, e depois ela pode mandar para uma editora. Então todos são passos. A dificuldade que eu vejo das pessoas com quem eu converso é não perceber que escrever é mais do que simplesmente sentar na máquina ali e fazer o seu trabalho, digitar seu trabalho, escrever. Tem todo o trabalho antes de escrever e posterior. E é nessa explicação que se baseia o meu trabalho. E o que seria o antes e o depois de escrever? Bom, nem todo mundo tem prática com computador. Isso eu já percebi há muito tempo. A pessoa pode escrever seu trabalho num livro e aí tem um grande problema. E se ela passa esse trabalho, essa poesia, esse livro para alguém, sem ter registrado, se a pessoa rouba esse trabalho? É um problema, né? Agora, se a pessoa fizer esse trabalho e registrar na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro... Mesmo sendo escrito à mão? Mesmo sendo escrito à mão, rascunho, porque a Biblioteca Nacional aceita esse material manuscrito. A partir do momento que esse trabalho estiver registrado, essa pessoa pode passar para um digitador sem risco de ter o seu trabalho roubado. Mas como é que ela faz para chegar até lá? Felizmente, hoje em dia, com a internet, tudo fica muito mais fácil. Né? Via internet. A Biblioteca Nacional tem um site e tem ali no menu, tem o Escritório de Direitos Autorais, onde a pessoa baixa um formulário muito simples, faz um pagamento, assim, pela segurança que o procedimento dá, Cláudio, é muito barato, é R$20. Aí tem alguns procedimentos, né? Preenche aquele formulário, manda uma cópia assinada com todas as páginas, xerox de identidade, de comprovante de residência. Depois de 90 dias vem o certificado, que é a comprovação de que o trabalho foi registrado. Daí por diante, a pessoa pode mandar para uma editora, pode dar para alguém digitar, com total segurança. Isso se vê muito se vê na questão do livro, a publicação do livro, mas se vê muito na música, esta questão, né? Inclusive, existem muitos os plágios que fazem em relação a isso. A música também funciona da mesma maneira que eu vejo. A minha especialidade tem sido os livros, mas eu não consegui me furtar de ter que aprender sobre essa questão da música, porque na verdade o que acontece? A estrada é a mesma. A estrada é a mesma, o princípio é o mesmo. Inclusive a lei 9.610 é uma lei federal, ela trata em todos os aspectos da produção intelectual, seja letra de música, poesia, fotografia, desenho, literatura. Então a pessoa que tiver à mão essa lei, ela já tem um grande começo para saber começar a ter uma ideia dos seus direitos. Sabe que esses dias eu estava vendo na televisão e uma coisa que me chamou a atenção, esses alunos universitários que criam
aqueles robôs, essa coisa robótica que existe hoje em dia, e tu fica pensando, aquilo, para onde será que vai aquilo? Aquilo fica com ele, a faculdade será que dá autorização dele tocar aquilo para frente? Será que a faculdade não vai pegar aquilo para ela mesmo? É uma coisa, é complicado, né? Porque eles fazem exposição, eles fazem os campeonatos, né? Se vê muita coisa nesse sentido, né? Mas para quem é que fica aquilo realmente, já que o cara é um aluno, né? Não é um técnico com formação, né? E tem dois aspectos principais que a pessoa tem que ver. Se ela está produzindo, se é uma produção pessoal ou se ela está a serviço de alguém. No caso de universidades, tem que ver se a universidade é particular ou federal, se a pessoa está sendo contratada ou não. Não é incomum empresas contratarem escritores para fazer, por exemplo, biografias ou pesquisas específicas. Aí ele está sendo pago como um terceirizado, alguma coisa nesse sentido. Agora, se a produção é sua, ele tem total direito sobre ela, em todos os aspectos. Claro. Nesse aspecto, falou da robótica, enfim, existe um outro aspecto da produção intelectual, que são os produtos. Aí são patentes, é diferente. Patentes, é um pouco diferente a relação. É diferente da relação da música. Mas nada que ninguém possa furtar também. Exatamente. Há um problema muito sério na questão industrial, que é a espionagem industrial, né? Espionagem. Se a pessoa não tiver todo o cuidado, pode roubar o seu produto ou o projeto ali. Eu tenho um colega meu que ele trabalha para uma empresa de informática, e no contrato dele diz o seguinte: enquanto ele estiver empregado, ele não pode... Qualquer coisa que ele crie é da empresa, porque ele é um empregado da empresa. Então, nesse aspecto, é muito importante o contrato antes. E não pode criar nem em casa, então? Nem em casa. Enquanto ele estiver vinculado com um vínculo empregatício à empresa, qualquer produto que ele criar, se ele imaginar um dispositivo que facilite... Mas essa empresa é da área? É da área de informática. Sim. Ele não pode criar nada nesta área, seria o caso. Na verdade, qualquer coisa que ele inventar nessa área, na área de atuação dele, que é no caso eletrônica, né, informática eletrônica, os direitos são da empresa. Mas tudo isso tem que ficar definido com um contrato antes. Né? Qual é a relação do escritor com a editora, se ele vai ser contratado ou se ele vai produzir o seu trabalho antes para depois passar para uma editora. Eu sou totalmente a favor que a pessoa produza individualmente, para que ela tenha pleno poder da sua produção. Olha, tem que salientar aqui que Cláudio Miro é irmão do ex-vereador Issa, né? Está aqui conosco. Cláudio Miro, aqui no teu cartão diz que faz consultoria, assessoria e palestras. Você faz isso sempre? Você dá o quê? Uma orientação nesse sentido, na questão dos direitos autorais e registro de obras, é isso? No caso das palestras, foi uma consequência, Cláudio, porque se as pessoas me procuram, eu presto essa assessoria, mas se alguma escola, por exemplo, mesmo há pouco tempo eu apresentei a palestra na faculdade em Anguera, em Rio Grande. Também apresentei para um grupo de poetas, do Grupo Girassol, em Rio Grande também. Então, grupos que têm interesse nesse sentido, ou escolas que queiram, professores que queiram mostrar para os seus alunos as possibilidades que é escrever. Eu estruturei todo esse conhecimento, que eu estou transformando em livro, mas também a palestra é um conjunto dessas informações que eu passo para as pessoas. Olha, se alguém tiver alguma pergunta para o Cláudio Miro, no 3255-2030, viu? Se quiser fazer alguma pergunta nesse sentido, nós estamos aqui à disposição. O direito civil tem alguma área especializada exatamente nesta área aqui, na questão cultural, na questão de obras? O nosso direito, tem algum advogado especializado hoje no país exatamente em relação a isso? Tem escritores. Sim. Uma pergunta do Gabriel, ele está perguntando se poesia ele pode registrar em cartório? Poesia pode ser registrada em cartório, Gabriel está perguntando. Ele quer montar um blog e ele quer botar lá. Excelente pergunta. O primeiro capítulo que eu trato do meu livro são das formas inadequadas de registro, e uma delas é o cartório. Por uma questão bem simples, é muito mais caro e invariavelmente torna o trabalho de domínio público. Se o cartório for público, qualquer pessoa pode ir lá tirar um xerox, tirar uma cópia. Então eu não aconselho que se registre em cartório. O órgão especializado, o órgão oficial para se fazer o registro,
seja de qualquer trabalho, poesia, letra de música, livro, é a Biblioteca Nacional. E o blog tem essa questão, né? Pode botar ali no blog, comprova-se que é da pessoa. Porque é importante explicar para quem está nos ouvindo o seguinte: o registro na Biblioteca Nacional não é obrigatório, mas ele tem uma série de vantagens, que uma delas principalmente é comprovar que o trabalho é da pessoa. Se a pessoa fizer o seu trabalho e colocar num blog, já é uma espécie de registro, não tem problema. E se alguém se utilizar daquele trabalho sem autorização, aí é outro ramo do direito, né, da pessoa procurar o seu direito, porque ela teve um trabalho usado indevidamente, sem autorização. O que eu sempre aconselho? Que a pessoa faça o procedimento completo, que eu aprendi a fazer, que é o mais seguro, que é registrar na Biblioteca Nacional. Se ela quiser publicar depois em formato de livro, ou em blog, ou disponibilizar, aí já é outra parte desse processo. Bom, mas é assim, juridicamente, se der algum problema, esse registro nacional equivale ao registro de cartório ou não? Se der algum problema, de repente alguém vai reclamar, né, houve um plágio, alguém copiou, aquela coisa toda. Isso vai parar na justiça. O que tem mais validade, o registro no cartório ou esse registro que você está falando? Na verdade, juridicamente, qualquer registro, qualquer prova, qualquer documento que prove que a pessoa publicou antes, vale. Na frente de um juiz, se fosse definir essa questão judicialmente, por exemplo, a pessoa publicou uma poesia num jornal, já é uma prova. Não precisa necessariamente estar publicado na Biblioteca Nacional. Mas uma das coisas que eu boto no meu trabalho é o seguinte: estando lá na Biblioteca Nacional uma cópia, a pessoa não precisa necessariamente guardar na sua casa. Porque imagina, numa situação muito horrível, assim, imagine que se aconteça alguma coisa, a casa pegue fogo, haja algum problema, e se a pessoa está livre, ela pode sair, viajar, sem ter que levar uma cópia do seu material consigo a cada instante. Porque quando ela quiser, junto à Biblioteca Nacional, ela pode requisitar uma cópia. Então lá é um depositário da cultura nacional. Ela só vai precisar o quê? Guardar o certificado de registro. Eu te mostrei aqui o rascunho de uma moça que vai publicar um livro. Inclusive nós vamos fazer uma campanha aqui dos galetos para que ela consiga publicar o seu primeiro livro, né? Eu estou vendo, e o título do livro aqui desta moça chama-se Doutor do Amor. A pergunta que fica é o seguinte: a gente vê muitos títulos repetidos, e não que seja o mesmo conteúdo, mas de repente é o mesmo sentido. Isto também pesa na hora de dizer que é meu, ou é teu, isso pesa? Vários aspectos são analisados quando se vai comparar uma obra, né? Na Biblioteca Nacional ali existem vários títulos iguais. Claro que são conteúdos diferentes, aí o processo de registro de cadastro junto à Biblioteca Nacional leva em consideração alguns critérios. Mas eu me lembro que pela lei, por exemplo, títulos de reportagens estão protegidos durante 1 ano para jornais. E títulos muito de notório conhecimento também há uma restrição. Por exemplo, quem quiser usar um título de um livro muito famoso vai ter algum problema. Mas a Biblioteca Nacional tem ali vários títulos iguais de obras diferentes, poesia, romance, enfim. Aí é uma questão que a pessoa pode registrar. Eu não aconselho que se use o mesmo título, porque pode haver esse problema mais adiante. O grande problema, Cláudio, é que tudo bem, a pessoa escreve, produz o seu trabalho, mas ela tem que pensar dentro desse processo, tem que saber de algumas coisas, que é para evitar futuros problemas, né? Outra coisa interessante se dizer o seguinte: ainda há censura em tu escrever, ou a liberdade de expressão no país hoje é intensa, é completa e infinita? Olha, eu tenho visto alguns trabalhos que não têm conseguido acesso a algumas editoras, que eu acho que é uma censura velada. Nem pagando? E é uma das formas que a pessoa tem de publicar. Eu também trato nesse meu trabalho, nas apresentações da palestra, eu trato praticamente três opções que a pessoa tem de publicar seu trabalho. Sim. Publicação do autor, através de uma editora. O meu primeiro livro que eu publiquei foi através de um programa da Universidade Federal. Eu simplesmente entreguei tudo ali e eles arcaram com todas as despesas. Mas é uma alternativa.
Com a internet hoje isso facilita muito, né? A pessoa disponibilizar ou o livro todo, ou fazer a propaganda para vender o livro através do correio. Mas tem algum órgão que censure o trabalho? Não. A rigor não tem nem poderia ter, né? Pelo que diz a nossa Constituição, isso é vedado. Somente pela editora, que às vezes se nega. Se não for a linha editorial do trabalho da editora, ela pode negar simplesmente o trabalho, porque uma editora é uma empresa, né? Ô, Cláudio Emílio, quem se interessar por esse assunto, como é que faz para entrar em contato contigo? Olha, se quiser, eu tenho o blog que eu desenvolvi, que tem ali outras entrevistas e tem algumas orientações, tem uma lista das leis utilizadas, duas leis muito importantes que eu gostaria de mostrar para as pessoas aqui, falar para as pessoas, é a Lei 9.610 de 98 e a Lei 10.750, que também é muito importante para quem publica, para quem vende livros, para quem escreve, porque nessa lei ela fala uma coisa muito importante, que o contrato da editora com o escritor tem que ser registrado na Biblioteca Nacional. Uhum. E esse contrato vai definir toda essa relação do escritor com a editora, isso é muito importante. Uhum. Então que leiam essa lei 10.753 e a 9.610. No meu blog tem ali uma lista de leis, inclusive o Código Civil, do artigo 20, que a gente conversou um pouco antes, né? Isso. Daquela questão, por exemplo, se vai escrever uma biografia sem autorização e a pessoa não gostar, ela pode te processar. Se a pessoa fizer um desenho que a pessoa se sentir ofendida, há um risco também. Pois é, esses dias fizeram um desenho e umas frases ofensivas aí na internet contra mim. O que pode dar isso, você que tem esse conhecimento? O artigo é bem simples, o artigo 20 do Código Civil. Se a pessoa se sentir ofendida ou se achar que aquilo ofende a sua honra, ela pode pedir a retratação da pessoa, que se tire aquele desenho, aquela literatura, aquele livro do mercado, e a reparação, inclusive, financeira. Eu botei na Polícia Federal e na Polícia Civil. Um registro na civil, na polícia, seria o primeiro passo, né? Uhum. E depois acionar juridicamente. O caso mais notório, mais conhecido desse tipo foi a biografia do Roberto Carlos, né? Que o repórter escreveu, segundo alguns que leram, dizem que não havia nada ofensivo, mas ele, por uma questão de preservar sua imagem... O cara entrou na intimidade pessoal dele. É muito interessante isso aí, pelo seguinte, o artista, o repórter, ele nada mais fez do que fazer entrevistas e se basear em reportagens de jornais e de revistas. A rigor, ele não teria problema, porque são informações de domínio público. Pois é, essa história de às vezes, de escrever um livro sobre a vida de uma pessoa. Como é que o autor faz para se calçar, para não se enredar? De repente, eu peço para tu escrever um livro sobre a minha vida, e que é um livro e meio, a minha vida em Pedro Osório, né? Como é que tu faz para te calçar para que... Não, aí depois eu pego... Não, mas eu não te disse isso. Como é que é essa questão? O autor tem que gravar tudo. A Baby do Brasil, que chamava Baby Consuelo, né? Ela deu uma entrevista para uma revista de âmbito nacional e ela disse que a revista distorceu, mas que ela tinha as gravações para comprovar. Claro que ela não quis ir contra a revista, né? Mas o autor deve gravar as entrevistas, deve juntar todo o material que ele tem, e se for uma biografia autorizada, deve mostrar Antes de publicar, ela tem que assinando, registrado. Eu faria isso, eu mostraria para o biografado, né, para a pessoa que eu estou biografando, para ele autorizar ou não. O Paulo Coelho foi um que disse que se arrependeu de ter aberto seus arquivos para o Fernando Moraes. Mas o Paulo Coelho não fez mais nada, deixou como estava. Inclusive, a mudança que querem fazer no artigo 20 do Código Civil é esse, que uma pessoa de um alcance muito conhecida, que se abre algumas restrições, se amplia esse acesso, por exemplo, de usar fotografias de pessoas públicas. É uma delas. Sim. Existe uma proposta de alteração. Pois é, nós não falamos na questão de fotos também. Essas fotos que não são autorizadas, né? Por exemplo, se eu saio daqui e vou num bar, estou dizendo, comparando no que é um local pequeno, todo mundo me conhece, então claro. Sabe. Eu gosto de tomar um uísque. Aí o cara vai no bar e tira, olha, o outro tá de verdade, estava bêbado no bar, estava dormindo no bar. E publico isso aqui no jornal Opinião. Como é que fica essa questão? É bem simples, é só se basear simples e puramente no artigo 20 do Código Civil. Se a pessoa se sentiu ofendida com aquela divulgação,
ela pode ter a sua reparação. É bem simples. Isso, claro, a maioria, muitos dos artistas e pessoas públicas acabam não fazendo isso porque pessoas de mais alcance tem publicações que eles nem sabem que sai a respeito deles, né? Mas qualquer coisa escrita, qualquer desenho, qualquer manifestação intelectual concreta, seja um desenho, uma foto, se a pessoa se sentir ofendida de alguma maneira, ela pode entrar com um processo contra a pessoa que produziu. Não foge a regra quando eu falo alguma coisa, uma pessoa que quer me dar um processo. É quase que é o mesmo... Exatamente. Da mesma forma, né? Claro, uma coisa que... Mas acho que já difere um pouco pelo seguinte, Cláudio. A pessoa quando fala por exemplo, alguma denúncia, ela precisa ter provas, né? Sim, é o que eu faço, Se a pessoa tem provas, está expondo um determinado caso e a pessoa tem provas daquilo, enfim, aí é diferente de tu fazer uma deturpação. Por exemplo, se publicarem uma caricatura minha que me coloque numa situação que eu não goste, aí é outra coisa. Agora, digamos que eu esteja envolvido num escândalo e a pessoa tem provas, aí é outro fator. Sim. É diferente a situação. Claudio, obrigado pela tua presença aqui, viu? Eu agradeço vocês, espero a gente ter... Deixa teu recado aí do blog, conseguido esclarecer um pouco as pessoas. Um recado final que eu quero deixar, Cláudio, para as pessoas é que produzam, escrevam. Eu vi aqui o trabalho da menina. Pois é. Gosto muito desse tipo de iniciativa. Eu vi que tem... E ela é nova, né? Ela acho que tem 18, 19 anos essa menina. Quanto mais cedo começar, melhor. Uma das coisas que eu não tive orientação, e por isso que eu gosto de orientar as pessoas, parabenizo ela pela iniciativa, gostei do trabalho. Eu não sou crítico literário, mas eu sou a favor que a pessoa produza... Uma coisa interessante que eu me esqueci de perguntar, acho que é importante que todo mundo tem, eu não tenho, mas tem muita gente que tem. O diário, aquilo quando tu não consegue falar com as pessoas, tu escreve. Tu é a favor que o diário, daqui uns 20, 30 anos a pessoa, não, eu vou, é o seguinte, eu vou publicar esse meu diário porque eu acho interessante, que é um exemplo de vida. Tu acha favorável isso? O diário se transforma em livro? Eu sou a favor de qualquer tipo de publicação, diários... diário pessoal, né? Diário pessoal, porque conta detalhes da vida, ou coisas que ela viu, coisas que ninguém mais viu. Isso não é incomum. Eu tenho reportagens, eu junto reportagens sobre esses assuntos, Cláudio. E é muito comum pessoas que escrevem seus diários como uma espécie de catarse e depois publicam, acabaram virando livros. Coisas que são colocadas na internet, primeiro em blogs, depois viram livros. Vale a pena produzir, vale a pena escrever. Se a pessoa quiser fazer isso em vida, o Vitor falou em 20 anos, né? A lei no Brasil é 70 anos. Depois de 70 anos, toda e qualquer obra entra em domínio público. Durante esse tempo, a pessoa tem o direito de exploração patrimonial e os familiares. Se ela quiser publicar isso em vida, se ela achar que não vai ofender ninguém ou a si própria... Pois é, agora tu falou em vida. E tem gente que se utiliza depois que a pessoa morre. Principalmente quando o cara é bem quisto numa cidade, ou que é artista. Isso também é uma coisa... claro, tem que fazer a diferença entre sentimento e lei, né? Mas é viável também? Você acha que um familiar... Por exemplo, um fato mais conhecido aqui que nós temos, o Teixeirinha, que os filhos hoje sobrevivem com a obra dele. Né? Certo. Os discos, sempre relembrando, né? As obras do pai, os filmes, né? Enfim. E isso... Você acha que, dando como exemplo o Teixeirinha, você acha que isso também é favorável? Quer dizer, que depois a própria família explorar, né, o artista, ou o cara que teve o poder numa cidade, ou o cara que se destacou no município, fazer exatamente isso? Com certeza tem muita gente que valeria a pena ser biografada e muita obra a ser escrita. O que eu faria? Eu entraria em contato com a família e pediria permissão. Ela teria uma porcentagem da venda... O teu pensamento pessoal é justo? Você acha que isto é normal, que é justo? Que isso não traz nenhuma ofensa na questão de sentimento para a família? Não. Isso é uma não digo coisa... para o autor, mas para a família. Não, isso é uma questão da redação, né? De como a pessoa vai produzir a obra. Tem um caso muito interessante que se eu não me engano, um escritor inglês escreveu uma biografia sobre o Gandhi. E alguns críticos... Diferente do que conta a história, garanto. Alguns críticos viram nesse livro passagens que o escritor teria dado a entender que o Gandhi seria homossexual.
Mas aí é uma questão de distorção, porque eu não li, não posso ler, mas... O Gandhi realmente andava sozinho, não tinha ninguém. Esse é o princípio básico, né? Não, ele até era casado, mas tem uma descrição de uma carta ali que... O Gandhi era um cara com dinheiro, me lembro que ele era advogado. Advogado e professor universitário, né? E veio de uma família com dinheiro. Mas o que eu quero colocar aqui? Porque o que eu li a respeito me pareceu uma distorção a partir do que as pessoas leram. Aí é uma questão da pessoa saber escrever e de que ponto vai abordar o que vai ser escrito, né? Isso tem que ter tomado cuidado para justamente não correr riscos no futuro. Claro. Aí é uma questão é como se fosse um jornalista, né? Quando ele vai fazer uma notícia, ele tem que ter alguma noção dos problemas que poderá haver. E calçado, né? Sim, calçado. Sim, com certeza. Porque se a pessoa está com uma situação vexatória na sua vida ali, mas a pessoa descreveu aquilo e tem como comprovar, aí é outra coisa, compreende? Uhum. Tem que saber como vai dizer, o que disser tem que ser bem... Quais são os livros que tu publicou? Você me disse e eu me esqueci. O meu primeiro trabalho foi uma tradução, História da Liberdade de Pensamento, publicado pela Universidade Federal de Pelotas. Ele se encontra em algumas livrarias, na Vanguarda em Pelotas, na Vanguarda em Rio Grande, na Livraria Cultura pela internet, quem quiser pode encomendar também. Eu escrevi... Tem uma livraria aqui também, tinha que ter essa obra aqui em Pedro Osório. Eu vou aproveitar essa minha estada aqui para fazer esse contato e ver se consigo deixar alguns exemplares aqui. Eu escrevi também Figuras e Vícios de Linguagem, que é um livro que está sendo avaliado pela editora da Universidade Católica de Pelotas. Agora em fevereiro ou março eu espero receber uma resposta. Os vícios de linguagem seriam o quê? É essa forma... A questão do português está sendo esquecido ou uma questão de apelidos e sarjas e outras coisas? É mais amplo, Cláudio, pelo seguinte, a estilística é como... Existem alguns recursos de como dizer algumas coisas, né? Uhum. Criar alguma expectativa, usar os verbos de forma correta, as figuras, as comparações corretas. É muita coisa, né? Não é tanto, mas eu escrevi esse livro porque eu notei que ele está sendo um assunto meio deixado de lado. Então, quanto mais subsídio a pessoa tiver para escrever... Principalmente quando tu manda mensagem via internet, via celular, tu já começa a perceber. Uma das consequências é essa. A abreviação, né? Exatamente. Mas aí quando a pessoa conhece alguns recursos de comparação, alguns recursos estilísticos para deixar a obra, o que está escrito mais, que chame atenção, isso torna o texto mais rico, né? Uhum. E a ideia de escrever esse trabalho foi isso, foi resgatar esses recursos estilísticos. O que seria um vício? Podia dar um exemplo rapidinho, estamos chegando na hora. Uma cacofonia, né? O mais comum sei lá, são quando duas palavras formam uma terceira de som estranho. A moela, por exemplo? Isso, o mais comum. É o mais comum. É o mais comum, a moela, ou cadela, que geralmente usa uma palavra... O mais maior? Exatamente. Esse meu trabalho trata de figuras e vícios de linguagem. Tem a repetição, né, o eco, palavras que terminam com a mesma... tem o mesmo final, com a mesma terminação. E eu espero que em breve esse trabalho seja publicado também. Valeu, Vladimir, obrigado pela tua presença aqui, viu? Eu que agradeço, eu só queria deixar para o pessoal que está me ouvindo, então, o blog, que é o Direitos Autorais e Registro de Obras.blogspot.com, e o meu telefone, quem quiser entrar em contato, 91 26 75 10. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado a todos que nos ouviram, e eu estou à disposição. Obrigado. Você ouviu aí o Cláudio Miro? Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Cláudio Miro. E os nossos assuntos deixamos agora para segunda-feira. A gente está de volta a partir das 18 horas. Deus abençoe a todos, boa noite e até lá, se Deus